Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa doutor noite. Gilson. Oi, boa Opa! noite. Olha lá o Luca. Olha só. Tá de Ei. vermelho. Tá bonitão. Olha só o cristinho do Luca. Xixudo pra caramba. Ô, rapaz, tu tá dando muita mamadeira pra ele, é muita presença, hein, cara? No garoto, Olha. hein? É presença Olha a demais no bochecha. garoto. Que linda. Lindo. A luz Tá da lindão presença demais. tá, rapaz. Tá mole, não. Tá lindão Que lindo. demais. Maninha Mônica. Boa noite, Maninha Mônica. Seja bem-vinda também. Sejam bem-vindos todos. A gente aí mais uma noite aí de estudos no... Hoje a Mônica de manhã mostrou o rostinho e tirou. Deu É, para conhecer foi bem rapidinho. rapidinho. Mônica, Bem agora me caiu rapidinho. a ficha. A Mônica, me ajuda aí, gente. A Mônica que É sempre teve outra conosco. Mônica. É Ah, nova. é outra Mônica. Mônica. Outra Mônica. Acho que é amiga legal. da Adriana, né? Isso. Ah, beleza. Então aí eu já não sei quem é. Vou ter que ver o rosto aí para. Essa também não começar. sei quem que é, não. Eu também não sei quem é. Então, ela só apareceu hoje de manhã, rapidinho e saiu. Falei, deu para dar uma olhadinha assim. Ah, que A bom. Mônica, amiga da Magali. Oh, Ah, é. Perdoa aí a é brincadeira isso mesmo. toda. Ai. Mônica, deixa eu escrever aqui para ela. para Vamos embora dar meditar, então? Aí, enquanto Vamos. isso, eu socorro a Mônica aqui para ela poder achar o botão aqui para ela escutar nós aí. Então, bora lá, pessoal. 10 minutinhos aí de meditação. Enquanto isso, eu socorro a Mônica. Boa noite para quem chegou depois aí. Boa noite, Ângela. Boa noite, Anabela. Boa noite. Beijão no coração de todos. Bora lá. A gente está dando continuidade no nosso estudo dos princípios básicos, né? Do caminho infinito, a natureza de Deus, a natureza da oração e a natureza do erro, que é o que a gente tá vendo hoje, né? Deixa eu até abrir aqui, ó. A gente está na página 3, o tecido deste mundo. Quem quiser acompanhar, estamos aí nessa página 3. Vocês querem que vá abrindo para vocês? Ô, Cláudio, seu áudio está fechado. Desculpe, amigo, desculpe. É por causa da meditação, fecha e depois esqueço de abrir. Não, eu só queria ver. Aí dá para botar aqui no celular, né? Para acompanhar, não dá? Se eu quiser. Dá sim. Rafa, não dá para pôr aqui na tela? Eu ponho, se vocês quiserem, eu ponho na tela. Não tem problema. Fica mais fácil para vocês? Fica bom, hein, Rafa? Opa. A gente consegue acompanhar pela tela? Opa. Cláudio ainda não...
Que Não aqui viu eu não essa sei onde mágica? encontrar. Onde que está aqui para encontrar? Não, o Tá no Rafa que grupo? põe. O Rafa que põe, ó. Aqui, O ó. Rafa vai Põe, pôr aqui, ó, põe no na celular tela. também, põe na Aí, ó. tela. Opa! Eita, bonito pra caramba, letra Você viu? grande para quem é Tá cegueta. vendo? Aprendendo, vivendo e aprendendo até. Uai, Rafa, para mim não chegou, não. Não tá aparecendo aí? Uai, para Ô, tá você está lindão. aparecendo? O tecido deste mundo, tá uma Tá beleza. Está, sim. Está aparecendo. Tá. Aí, agora, apareceu aí, Gigi? Vamos lá. Ai, Gigi, dá um jeito. Concentra, Gigi, concentra. Foco. Concentra. Que vai. Eu vou Vai ler dar certo. esse primeiro parágrafo aqui. O tecido deste mundo. O princípio que é o segredo de toda a cura é uma compreensão da natureza do erro. O erro nunca é uma pessoa, nunca é uma coisa, nunca é uma condição. Portanto, nunca tome o seu pensamento ou tente manipular o pensamento, uma pessoa ou condição. É verdade que o erro sempre aparece como uma pessoa ou condição. E é isso que confundiu os trabalhadores espirituais do mundo, com toda a aparência de erro. Uma rebelião, um ressentimento ou uma batalha contra alguma pessoa, lugar, circunstância ou condição é despertada no individual. É a luta perdida. Nenhuma pessoa na Terra ou nenhum grupo de pessoas é seu inimigo. Nenhum pecado ou nenhuma doença é seu oponente ou antagonista. Quanto mais você lutar contra uma pessoa, uma doença, um pecado ou uma condição, tanto mais você se envolverá no que chamamos de este mundo. E esse é um trechinho do Meu Reino Não É Deste Mundo, João, capítulo 6, versículo 36, né? Isso. Nossa, já E é. a gente pode tomar como exemplo o que a gente está enxergando nesse feriado aí mesmo, né? Terça-feira, né? A gente estudou sobre isso, a gente enxergou um pouquinho mais do que é a dualidade. Um grupo no país, um grupo político, às vezes se comporta, aparece como um grupo religioso, às vezes aparece como um grupo de bairro, independente do que pareça, né? Tendo outro como opositor, né? E não tem oposição, né? Não tem oposição. Somos um só, uma só consciência, né? E isso não se tornou claro ainda depois de 2000 anos, que não existe essa oposição. E por isso é que ainda temos esse conflito, quando poderíamos ter um avanço na consciência, na unidade, né, de todos nós. Mas, infelizmente, é o processo de crescimento de cada uma dessas pessoas que está lá também, né? E, quer queira ou não, também foi o nosso, ou está sendo, né? Então, não tem o que a gente possa fazer. É trabalhar. Eu até li um trecho. Essa semana eu passei por umas catarses um pouquinho maiores, então eu fiquei meio ali, meio bem ausente aí em alguns dias aí, só mais para vir aqui estudar com vocês aí que eu vim mesmo. Mas mesmo nesses dias de catarse, eu não posso negar que eu fui amparado mais do que nunca. Porque esses dias de catarse mesmo ali, é uma leitura, é um filme, até um vídeo do YouTube ali que você menos espera, vídeo ali de criança, vídeo ali de comédia, vocês, a verdade é jogada na sua cara. Até eu li um trecho aqui no Síntese do Coração do Misticismo, que Joel fala que Deus não enxerga a iniquidade no homem, mas ele nos coloca na situação de deserto, para que a gente prove para si mesmo
e para o nosso eguinho aí teimoso, que Deus está lá onde a gente está. E é isso que eu estou vivenciando nesses dias aí. Rapaz do céu, tem sido bem complicado nesse sentido, mas eu tô vendo que, meu, tá jorrando o amparo do Pai sobre o meu dia, meus afazeres, as minhas coisas. Tudo isso tá jorrando o amparo do Pai. Até ali, ontem teve uma... Ontem, eu não consegui participar, que minha mãe achou que tinha roubado o celular dela, aí juntou, ela fez um fuzuê aqui em casa, juntou todo mundo para ir procurar o abençoado celular dela. Aí meu irmão, como ele é mais versado em tecnologia, ele fez as gambiarras lá e pelo Google dá para achar, porque o celular dela está conectado a uma conta do Google, então tinha como localizar, porque o celular tem GPS. Aí tá, Rastreou. rastreou. Aí toca todo mundo lá, até minha sobrinha que veio passear ontem aqui foi junto. Toca a gente ir lá e nesse lugar para ver o que que tem. Onde é que estava o celular? Ela chama, acho que foi algum aluninho dela, né? Porque é criançada, né? Uhum. Ainda tem alguns aí que ainda estão ainda num pouquinho de dualidade maior. E aconteceu um fato bem intrigante nesse momento que a gente chegou na proximidade da onde a gente estava, da onde estava o celular O dela. celular. Eu senti uma calma, que assim, era um lugar barra pesada, era um lugar bem, assim, era uma rua sem saída, tinha assim, o- sobre os olhares humanos, sobre o ponto de vista humano, tinha um grupinho lá que era barra pesada ali mesmo. Então, eu percebi que era um ponto ali onde eles vendiam os negocinhos deles para eles ver tudo quanto é coisa que eles queriam ver ali. E eu senti, mas com uma certeza absoluta, assim, o celular está naquela casa, mas pode ficar tranquilo, que nada vai acontecer. Aí bateu numa casa e bateu no outro, e eu falei, não sei, né, vai que é coisa do meu ego, aí não vou falar nada. Aí a moça lá, perguntando, você não tem um aluninho aí que seja, que estuda na escola Lázaro, onde minha mãe dá aula, né? Não, mas tem uma senhora aqui que ela trabalha que é professora, ela trabalha nessa escola. Como é que ela chama? O nome dela é tal. Ué, o nome dela é tal? E foi lá, minha mãe foi lá, com o meu irmão lá, e chamou, bateu nessa casa, e era colega, professora também, da escola lá, junto com a minha mãe lá. Aí eu escuto a minha mãe, me perdoa, que não sei o que lá. Falei, que será que essa mulher aprontou? Aí, como eu tava cuidando da minha sobrinha, né? Tava no carro ali, cuidando dela, que ela tava com medo, que o lugar era feio, né? Assim, aparentemente feio. Chegou lá e minha mãe, que vergonha, o que que eu fiz? Que a bolsa dessa colega de trabalho dela era bem parecida com a da minha mãe. Ela pegou e tacou o celular dela lá dentro. Fechou e largou lá. Aí a Puxa moça vida. foi embora. E aí, para explicar, né? Então, mas eu senti ali a presença encaminhando, falando, é naquela casa que tá. Bate lá naquela casa. Eu senti, mas com uma certeza assim mesmo. Só que eu falei, deve ser coisa do meu ego. Eu tava em catarse mesmo ali. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça isso aí. Né? Batendo os pinos já. Mas bateram em todas as casas assim. Era uma rua sem saída e foi naquela. Aí quando foi naquela, tava lá. Realmente. Então, isso foi... E tudo se conciliou, se ajeitou. Rafa, é porque ontem você não participou do nosso conjunto. Galera, vocês não se lembram? Ontem o estudo era da mala extraviada do Joel. Me Eu fez ia até falar isso lembrar. agora. Você vai falar isso Estava agora, né? falando, eu estava Ontem a gente tava estudou lembrando. isso. Foi O sobre a Joel pirou, falou: caramba, o moleque roubou, a tripulação, não sei o que lá. E ele estava ligado naquilo ali. Na hora que ele largou tudo, soltou, a mala apareceu na hora.
Não foi isso, gente, que a gente estudou ontem? É mais ou Foi. menos um paralelo aí. Foi buscar lá o negócio, coitada. É. A amiga tinha bolsa parecida, pegou, botou na bolsa, largou lá, foi embora. E a tua mãe entrou em parafuso. É a mesma coisa. Ué. E botou você no jogo, bota todo mundo no jogo, né? Aí toca eu e meu Envolve irmão todo ir mundo, lá, envolve todo mundo. É ir assim mesmo. lá, aí meu irmão, como ele é um pouco mais alto, né? Então, não, porque vamos lá, que a gente qualquer coisa, não sei o que lá. Falei, para, você tá louco? Não precisa nem arrumar briga, só pede para devolver, se for o caso, né? E boa, deixa eles lá. E a gente vai arrumar briga, e eu não sei brigar, ser muito menos, então vai apanhar os dois, Um passar lugar vergonha. estranho ainda, você tinha que estar com muito É, cuidado. então. Lugar Pô, que isso, estranho. cara? Tem que chegar pedindo, dá Chegou lá. licença. Dá licença, moça, dá licença. Né? Tem que chegar, senão é complicado, amigo. Bom, aqui no Rio, aí deve ser um pouco, não sei, aqui tem que chegar. É Chegar cheio de com- código para entrar nesses lugares aí. Aqui não tem nem favela, não tem. Pois é. Você não tem Não tem noção, favela amigo, porque do que os que antigos rola. prefeitos, eles tinham o costume quando começava, eles pegavam o trator, passavam em cima de tudo e tocava tudo embora. Não porque a gestão foi, nossa, humanitária, alguma coisa nesse sentido. Literalmente, eles acabaram com a pobreza, né? Acabaram e Mandaram passaram o todo trator mundo por cima. Eles tinham esse costume. Que aqui, como uma cidade antiga, ela tem quase ela como cidade mesmo, ela não é tão antiga, mas ela é da época do descobrimento lá aqui, em Limeira. Então tinha aquelas capitanias hereditárias. Limeira era central de uma dessas capitanias hereditárias. Aí, quando as cidades foram emancipando e nascendo, é que foram criando seus territórios, mas tem até um São morro. Vicente, uma delas, né? Não era São Vicente? A história mas São Vicente, né? A Tinha. primeira. Era São Vicente a primeira capital. Isso. Posso estar falando bobagem aí, gente, mas eu acho que é por aí. É isso mesmo, Cláudio, de Aí, onde minha eu amiga, sou. tu tá na tua Da hora, onde eu... tá na tua Primeira área. Aí, cidade do Brasil. isso aí. Oh, que chique! E tem até ali onde tem lá a casa de São Pedro, ali, do Dom Pedro I, lá, que foi o emancipador do Brasil ali, tem lá. É um palacete, né? Tem muito palacete aqui na cidade, né? Por causa dessa época. Então, aquelas casarões aquelas paredes bem largas, assim, né? E, mais voltando no assunto, apesar da natureza do erro ser ilusão, ela se expressa. A gente percebe ela, a gente tem que lidar com ela, mas ela não tem poder. Era nesse ponto que eu queria chegar. Que você vai quebrar o pé, você vai pisar no prego, sei lá, tropeçar numa saliência na calçada, se dar umas raladas. O que é isso? É ilusão. Mas a ilusão pode alguma coisa, como diria a Mania Cida, hoje ela até falou comigo nesse sentido, ela me deu essa chamada na orelha ali. Pode o Cristo tá passando essa ilusão? Ser Pode o Cristo afetado pela tropeçar na ilusão? calçada? Pode o Cristo adoecer, né? Pode o O Cristo Cristo adoecer? adoecer? A gente estudou muito isso ontem. Ontem a gente estudou Usamos. bastante. O Gilson veio bem, Bastante. martelou bem isso. Ontem foi. Se tu pegar o vídeo lá, Rafa, interessante. Se você Eu puder vou ter que voltar. assistir depois. Aqui Assiste no o vídeo iPad. de ontem, que tá bem em cima disso aí, Cláudio, cara. eu achei interessante que anteontem eu estava com, eu não sei, parecendo que eu comi alguma coisa que não fez bem para mim. Aí veio na minha consciência, sabe, em meditação, pode o Cristo ficar com o estômago embrulhando, o estômago enjoado? Eita. E eu levei para meditação. Aí passou uns 10, 15 minutos, acabou, não tinha mais nada. Que Eu estava maravilha. sentindo enjoo, mais nada. Eu falei, gente, aí agora na minha meditação eu sempre falo, pode o Cristo sentir isso? E Vou tá levar. assim, fantástico, sabe? Leva para Legal. meditação. Legal.
Inclusive, o Joel fazia isso quando ele estava com dor de cabeça, quando ele estava com gripe, né? Quando ele começou, né? Então, Isso. às vezes, quando não era ele, quando ele não dava conta, ele pedia para, acho que era para a segunda esposa dele, ela também ajudava ele nessas meditações, sabe? Uhum. Nesse sentido também. E é ótimo saber disso, que agora sempre eu vou estar batendo nessa tecla. Amém. Estou É um aprendendo jeito mais um também pouco. e é um jeito também, né, de estar levando para meditação. Oi, terminou, passou uns 10, 15 minutos, acabou meu problema de estômago. Eu falei, muito bem. Que É, beleza. o problema nem era seu, né? Era só um braço de Nem era carne, uma meu, ilusão que estava ali. um braço de carne. E no livro que eu estou lendo, Rafa, que é o mesmo que o Gil está lendo, né, que é o Além das Palavras e Pensamentos, ele fala, né, dessa natureza do erro, Sim. que fala assim, ó, você será capaz de olhar para a mente universal, que é a mente da humanidade. E a humanidade inteira está nisso, né, nessa natureza do erro, né? Uhum. E você verá como a humanidade, como ela é escravizada, e como toda escravidão está dentro de si mesma. Por exemplo, um homem pode ter que passar por um bar e ele quase tem que passar correndo porque ele está com tanto medo daquelas garrafas ali do que está nelas. Um medo de que ele possa pegá-las e bebê-la. Qualquer poder que a garrafa possa ter está em sua mente, né? No caso, seria um alcoólatra, né? Sim, do vício, Do vício, Do Qualquer vício, poder que a garrafa pode ter está em sua mente. Ele não está na garrafa, porque você e eu podemos caminhar pelo mesmo bar e nem sequer vemos Isso. as garrafas que estão Isso. lá. Uhum. Gente, é interessante isso aqui, porque Isso. assim, eu não gosto de cerveja, Não dessas pode bebidas, né? ficar Então, lá para dentro mim, eu posso ver qualquer Pode ser o garrafa que barman, servir todo mundo, que que para você não não faz está nem aí. diferença para mim. Porque elas não estão em nossas mentes como poder, né? Uhum. E eu já tive casos na família, né, do meu pai ser um alcoólatra, né? A gente Sim, sofreu sim. muito com isso, né? Então, assim, olha só como é interessante isso aqui que Joel traz, e ele fala assim, ó, você pode observar que o que está na mente dessa pessoa, que está fazendo dela um prisioneiro da mente, acorrentado pelo medo e em escravidão a algo que tem apenas a substância de uma imagem mental. Uhum. Outro exemplo que ele dá, com outra pessoa pode ser o jogo. Ele não Sim. pode descansar enquanto tem $1 no bolso. E é um Uhum. vício terrível, né? A pessoa que Terrível. joga, né? Ela perde tudo, né? Normalmente mais perde do que ganha, né? Vai perder, com certeza. Com certeza. Então, ela precisa jogar. Por quê? Inclusive, tem pessoas que entram em depressão, né? Se não jogar, né? Então, Uhum. ela precisa jogar. Por quê? Porque a atração não está lá fora na mesa do jogo. Porque não atrair a maioria das pessoas do mundo. Atrai apenas os poucos que são prisioneiros daquela forma particular de escravidão. Ou pode ser a pessoa que joga no mercado de ações do Wall Street. Uhum. Ele é tanto vítima do jogo quanto da mesa de $10, de 10 centavos de dólar. E se você pudesse olhar em sua mente, veria o que está animando e empurrando. Ele não está ciente disso. Ele é vítima disso. Uhum. Você aprende a nunca condenar, porque a pessoa está aflita com a corrida de cavalos de $2. Tem também essa corrida, né? Sim. Ou com a mania de aposta em $100 mil em Wall Street. Essa é a bolsa de valor, né? É a Bolsa de Valores, isso. O Isso. mercado de Então, tem ações. pessoas Isso. também que é viciada nisso, né? Com certeza. Aquela com vício em álcool ou drogas ou problema sexual é uma vítima. Ela não é pecadora. Olha, você vê, já tira, né, esse estigma de pecado, né? Então, ela não é pecadora. Ela é uma vítima, né, dessa natureza do erro, né? E ela é prisioneira da sua própria mente. Uhum.
Você só pode libertá-la quando estiver pronta para ser libertada, quando ela pedir ajuda. E você pode libertá-la apenas sendo livre, reconhecendo a graça e não a lei. Então, você se senta em completo silêncio, sem pensamentos, né? E entra em silêncio, o eu dentro de você, sou Deus. Né? Então, era o que o Joel fazia, ele reconhecia, né? E o que a gente tem que fazer é reconhecer Deus naquela pessoa, né? Para libertar ela desse vício, né? Porque e não aqui fala, né? Não é a pessoa, né? O erro nunca é uma pessoa, nunca é uma coisa. O erro nunca é uma condição, né? Que fala aqui. Eu me perdi aqui. Não é. Deixa eu ver aqui. Então, é isso que o Joel fala, né? O erro não é a pessoa, né? Deixa eu ver como é que seria isso. Porque você vai enxergar nela. É a mente condicionada, né? Exatamente. É a mente condicionada. Condicionada. O Joel, na natureza, quando ele fala da natureza do ser divino individual, na natureza de Deus, ele mostra exatamente a natureza do ser individual. Nós somos deuses expressando a própria, individuais, vivendo a vida do Pai. Se nós somos, sendo essa nossa realidade, não é possível essa natureza que nós somos, a idêntica do Pai, ser maculável. Na perfeição não pode entrar um pingo de imperfeição, senão aquilo deixa de ser perfeito. O que é perfeito não pode receber 1 miligrama de imperfeição ali dentro, porque se recebe, deixa de ser perfeito. E se a nossa natureza é perfeita e divina, a imagem e semelhança de Deus é imaculada, nós somos perfeitos. Então, esse lado todo dos problemas, dos vícios, tudo isso não está na nossa natureza individual. E o Joel bate nessa tecla aí, ele é muito claro. Todos somos perfeitos como o Pai é. Se está havendo, se existem esses problemas, isso tudo, dos vícios, disso, daquilo, é pela dualidade, e aí exatamente do condicionamento da mente carnal, que aí a gente puxa isso tudo como verdade e assume isso como verdade em nós, e isso passa a ter verdade. Mas as coisas não se misturam, porque o nosso ser é imaculado. Entendeu? Mas a mente carnal, como dizia Paulo, quando a gente reinterpreta isso tudo e assume isso como verdade, aí sim, aí isso tudo Mas aí é completamente a hipnose, aí tudo que a gente fala. É a vida na dualidade, na hipnose. E aí, mas Joel separa bem a natureza do erro. É isso que a gente está. O erro não está na nossa real natureza. Porque nós somos seres divinos, então não é possível eles serem influenciados e bombardeados por isso, porque não existe. Deus é puro demais para perceber a iniquidade. E nós somos seres divinos, mas aí a dualidade entra, a gente teve essa cisão, essa pseudo saída para o capítulo 2 do Gênesis, e aí isso tudo começa a nos influenciar, né? Dessa maneira, e passa a ser verdade, né? Ô, Cláudio, uma dúvida que eu tinha muito, né? Eu via lá Jesus sendo crucificado e ele perdoou aquele ladrão que estava lá perto dele. Gente, como que ele perdoa um ladrão assim na cruz? Quantas pessoas que esse cara roubou, matou, esfaqueou, sei lá o quê. E Jesus ali perdoa ele, né? Porque ali Jesus enxergou, né? A natureza real dele, do né? ser individual. Ele não podia julgar ninguém, porque ele estava vendo que todos eram Cristos. Exatamente. Hoje eu entendo isso, né? Eu também. Olha... Eu vim entender isso aqui com vocês, estudando Joel com vocês, que eu ainda não tinha chegado nisso. E Joel, aí quando a gente começa a estudar, o Joel abre isso, aí faz bem, pô, uma coisa é uma coisa, gente, outra coisa é outra coisa, não mistura. Não é então, isso? Né, você vai percebendo que essa mente incondicionada, ela está na pessoa, né? A pessoa está enxergando a dualidade,
E o místico, né, já não enxerga assim, né? Já é, vê a alma da pessoa, o espírito, né? O Cristo no outro. é no Falei, outro, o gente, é Cristo no outro. Aí por isso que os fantástico. julgamentos começam a cessar, né? Isso. Isso Você tudo não começa a julga mais cessar. ninguém, né? A gente começa a diminuir o julgamento, isso e aquilo, e a gente vai entrando no fluxo do nosso Ah, ser, no fluxo da realidade, imutável, aqui isso. e agora. Mas isso aí, né, meu amigo? As catarses, quando Tudo vem, ser com o tempo. torce o pescoço da gente, que a gente ajoelha e pega É, rego até não aguentar mais. Por que isso. eu? É porque a gente está Porque fora. A dualidade, isso nos mostra o quanto ainda nós estamos envolvidos nessa hipnose carnal, que nossa, a gente, é muita hipnose. muito hipnose, por isso que a gente até brinca, eu Muito. falo, nós estamos aqui tomando esse soro, né, de cristicidade para que a gente possa, através da meditação, desse estudo, desse livro maravilhoso que a gente está lendo, a gente nos e desensibilizando essa falsa ideia de que nós podemos alguma coisa por nós mesmos. Não. Mas isso a gente não é um estalar de dedo, nós vamos ter que comer muita grama ainda, muita farinha. É, É como a Gigi, nossa, gosto da Gigi falando também. Ela fala, porra, vai enfiar a cabeça na parede, será que a gente ainda não entendeu que não é mais? Não pode ser assim. De vez em quando ela dá um negócio aí, fala aí. A Gigi, pô, meu Deus, chega, será que a gente não está vendo? Chega de bater com a cabeça da parede. É isso. E Joel é muito claro nisso, e é maravilhoso por isso, que ele consegue mostrar exatamente o que é uma coisa e o que é outra coisa. O que é a realidade una e o que é ilusão. Acende Olha a que, luz, acabam-se as trevas. É isso. olha que interessante, Cláudio. Vou até ler um trechinho aqui No Coração do Misticismo. Três frases. Quando não temos mais desejo por dinheiro ou suprimento de qualquer forma, quando não temos mais desejo de saúde, de casa ou companheirismo, Deus se realiza de forma prática no plano externo. À medida que aprendemos a ficar quietos, a meditar e a deixar Deus nos alcançar, deixamos Deus nos tocar com o seu dedo. Deixamos Deus revelar-se a nós e Deus revelando-se, manifestando-se, realizar-se-á em nossa experiência externa como as coisas necessárias para a nossa vida diária. Oh, meu Em Deus. algum momento, em algum lugar da nossa experiência, cada um de nós esteve ou está no inferno. Pode ser o inferno do pecado, da doença, pode ser o inferno da falta ou da limitação, pode ser o inferno da desarmonia, da infelicidade ou da solidão. Todas essas chamadas experiências infernais se transformam, porém, quando damos conta de que, mesmo no meio dessa escuridão, não precisamos procurar Deus, pois tu está aí. Tu está aí. É no meio da escuridão que ele brilha que nem um sol. Nunca nos separamos de Deus, mas no momento em que aceitamos um sentimento de separação, É é aí que como está o se problema. estivéssemos separados de Deus. Pronto. Deus é onipresença. Deus preenche todo o tempo, todo o espaço. Deus está aqui onde estamos, agora. É a única maneira de alcançar a atividade e as bênçãos de Deus é reconhecer a presença de Deus, independente das aparências. Não temerei mal algum, não temerei homem mortal, nem circunstâncias, nem condições, pois tu está aqui. A tua presença vai adiante de mim para endireitar os lugares tortos. A tua presença permanece na minha retaguarda para abençoar todos os que passam pelo mesmo caminho. Tua presença no meio de mim é poderosa. Eu estou em casa, em ti.
Não tem, é simplesmente maravilhoso. Vai dizer o que texto, mas diz tudo. O negócio agora, gente, é a gente meditar e começar a dar o testemunho disso, a viver essa verdade. É viver isso mesmo. A gente começar, isso passar a ser. Não tem, a gente não tem muito nem como explicar. É tão místico dizer assim, né? Porque isso é uma coisa, é uma experiência tão pessoal, esse encontro com o nosso Cristo interno, com a voz do silêncio, que isso é uma experiência íntima de cada um. A gente não consegue passar mais um para o outro. O que é isso? É muito pessoal. E aí, esse encontro, na medida que a gente começa cada vez a abrir mais espaço para que essa plenitude possa nos preencher realmente, que a graça possa preencher e assumir esse comando, ou seja, Deus viver, a gente permitir que Deus viva a sua vida através de nós, que é isso que hoje a gente não permite, essa é a verdade. Por isso que a gente está nesse problema todo. Na medida que a gente soltar e abrir o canal, entregar, né? Render-se, né? A gente usa até o verbo render-se, porque nas catarses a gente vê que, meu amigo, se tu não se render, tu só vai esticar o problema e vai chegar. Eu passei por isso agora. Pô, eu ficava brigando com Deus. Falei, pô, Deus, brinquei ontem aqui com a galera. Falei, pô, me dá um sacode de 3, 4 dias só, que eu ainda acho que eu aguento, mas 10, pô, tu tá exagerando, mano. Segura um pouco a onda aí, que eu não vou aguentar, eu vou pirar. Eu brinquei, mas no fundo eu senti isso mesmo. As coisas se misturam tanto, é tanta dor, é tanta angústia que você não sabe mais o que fazer, entendeu? Então é assim. E aí aos poucos a gente vai ter que começar a dar esse testemunho, é viver essa verdade, né? Não é conhecer a verdade. A gente está aqui agora para começar a viver isso mesmo. E aí a gente tem que estar meditando sempre, sempre em oração e vigilância, como o Joel fala, para que isso vá sendo cada vez mais, né? Saindo do lado da análise e a coisa vá para o lado do Espírito Divino em nós, se manifestando, e aí não é mais conosco, é entrega. A gente não comanda mais nada, entendeu? A gente vai ser pilotado. Eu sou um manche, eu passei a ser um manche na mão do Criador. Ele que vai pilotar um negócio. Para lá, Mas para cá, não interessa. aí tem um Nós somos detalhezinho um aí, né, manche na Cláudio? mão do Criador, né? A gente chama de manche quando voa, né? O manche é o comando do avião, para quem não sabe. É porque eu já fiz curso de aviação aí, de ultraleves e tal, então na aviação a gente chama de manche. Manche é o controle do avião. Mas tem um detalhezinho aí, Cláudio. Tem que entregar Por mesmo. que acontece todo esse conflito na nossa consciência, toda essa confusão? Por dois motivos. Uma, que o homem velho ainda não morreu. É isso E aí. a outra, é que o homem novo ainda não está no controle. Eu Então a gente está em costumo dar dois um exemplo. mundos. Exatamente. A gente conhece o vinho novo, mas está botando no odre velho. É isso. Nós estamos conhecendo já o novo, mas tem que botar o novo no novo. A gente está querendo botar o novo no velho. Aí é que está o problema. Eu não sei se a comparação é boa. Não. Eu falo umas maluquices que vem na cabeça, mas vocês não têm que concordar comigo, não, hein, gente? Se vocês acharem que não está legal, aí, fala aí que. Mas é assim, vem na cabeça, eu vou falando. Mas me parece que é esse, a gente ainda está nessa transição, vivendo em dois mundos, né? Então, é completo. Mas Jesus foi categórico, não se coloca vinho velho em outros novos. Tem que ser certinho, senão rompe. O vinho novo rompe o odre velho. Então, nós estamos por aí, né? É isso que você falou. Eu falei de outras palavras o mesmo que você falou. Uhum. É isso aí. A gente vai se expressando, cada um mostra o tantinho de verdade que a gente já alcança do ponto de vista que a gente já tem, né? Isso é bom porque
A gente começa a enxergar sob o ponto de vista do Cláudio, da Cida, do Gilson, da Rita, da Gigi, da Mônica, do Tiago com a esposa, independente. A gente começa a Mas enxergar no um final, eu acho pouquinho. que a gente está bem alinhado, né, cara? Eu tenho a impressão Opa! que no final, eu acho que todo mundo, do seu jeitinho, vai É, e a mesma coisa. Estão falando a mesma coisa. a E o Joel do mesma jeito coisa. dele, vamos que vamos. Porque o que a gente está estudando chama-se metafísica. Não é uma coisa que está. É uma coisa que não é simples. É por isso que o nome é esse, é metafísica, está além disso tudo, está além dos sentidos, está além disso tudo. Então, não são estudos simples. A gente precisa ter um certo já nível para, né, para a gente poder ir paulatinamente, né, ir compreendendo cada vez mais e indo degrauzinho a degrauzinho. É isso aí. Ó, até seguindo no próximo parágrafo ali, ó. Você pode acreditar que há algum indivíduo ou grupo de pessoas com barreira entre você e sua harmonia, e para trazer uma cura. Você os trata ou trata para eles, ou trata que algo seja feito sobre eles. Em outras palavras, você está em antagonismo, em ressentimento, em rebelião contra eles. Seus esforços são direcionados a eles, em direção a removê-los ou trazê-los em harmonia. E ao fazê-lo, você perde a sua demonstração. Muito Pode não importante. ser uma pessoa, mas pode não ser uma pessoa, mas alguma doença que está entre você e a harmonia. E mais uma vez, você se encontra envolvido em uma batalha com isso. E assim cava a sua própria sepultura. Meu Deus, que parágrafo maravilhoso. Que parágrafo maravilhoso. É tudo isso que a gente passou ainda agora. Eu entrava em choque. Eu criava o antagonismo, como ele fala. Entendeu? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Então você meditava, a gente conversou isso ontem. Você medita, mas está esperando o alívio, em busca do alívio. Eu queria que meu peito parasse de apertar. Então eu estava na dualidade, eu estava trocando. Eu estava indo para a meditação, não me entregando totalmente ao Pai. Mas isso a gente faz inconscientemente, que você está sofrendo tanto. E, né, eu estou falando por mim. E exatamente isso. Se voltar no parágrafo lá, ele dá um banho, ele sacode mesmo e fala, gente, vocês estão está completamente no caminho incorreto, né? Você tem que ir para o sul, tu está indo para o norte, ou vice-versa. É Tá o metendo as contrário. mãos pelos pés aí. Pô, tu tá trocando tudo, cara. Quanto mais você opor, né, criar oposição, mais tu vai sofrer, mais vai gerar antagonismo, e aí você está querendo arrumar um bem, como a gente estuda aqui. O que eu buscava nas catarses? Um bem para superar aquele mal, entre aspas, mal, aquela dor, né? Então, na medida. E não é esse o propósito da cura e da coisa. É o contrário, é render-se a justamente isso, como ele fala. Se você voltar no parágrafo ali, é só ler de novo, porque o parágrafo é maravilhoso. Eu acho que vale até mais uma investida nele ali, porque é, tem que meditar no que ele escreveu, porque é tão profundo e tem tanto ensinamento ali, né? Que aperta o botão lá, amigo, volta lá na tela E, ó, eu vou falar uma coisa para você, Cláudio. Eu estou em antagonismo agora com Cristo aqui com aparência de pernilongo. Ele está picando minhas pernas aqui e tá dando pega para tá cá. dando uns negócios. Acende Tá- aquela tua fumaça aí que tu tinha aí, meu amigo. eu vou Enche de passar um veneno fumaça nesse aí que tu Cristo mata aí, já, os já. pernilongos todos. Mas a gente volta lá assim, ó. Quer ver? Pera Cara, aí. porque é tão bonito, cara, o que ele está escrevendo, e é um ensinamento. Olha lá. Vou ler de novo. Pode ler então, Claudião. Faça as Tá, deixa eu honras. tomar. Você pode acreditar que algum indivíduo ou grupo de pessoas, como barreira
entre você e sua harmonia. É isso que a gente acredita, que pode existir alguém ou algumas pessoas que criam essa barreira na nossa harmonia. E é isso que a gente acredita. Para meditar um segundo, analisa, faz uma análise do seu dia, vê como a gente não botou um monte de barreira já no meio do caminho. E para trazer uma cura, você os trata, ou trata para eles, ou trata que algo seja feito sobre eles. Em outras palavras, você está em antagonismo, em ressentimento, em rebelião contra eles. E é exatamente isso. Seus esforços são direcionados a eles, em direção a removê-los ou trazê-los em harmonia. Nós estamos querendo modificar a situação deles, de acordo com a nossa visão, com a nossa ótica dual. Com a nossa ótica dual. Então, seus esforços são direcionados a eles em direção a remover ou trazê-los em harmonia. E, ao fazê-lo, você perde a sua demonstração. Você saiu da conexão, você entrou na dualidade. Você estava querendo entrar na unidade e exatamente tu já escorregou e o ego já te levou para a dualidade. Aí você perde essa demonstração, porque o Cristo não pode ser demonstrado, porque ele você fechou o canal. Fechou o canal da luz para que ela brotasse. Mesmo inconscientemente. Por isso que isso está nos trazendo consciência da verdade. É isso que essa leitura nos traz. Pode não ser uma pessoa, mas alguma doença que esteja entre você e a harmonia. E é o que acontece. Doença é o que está mais ligado a isso. A gente está completamente... Bateu uma doença, a gente já pira na batatinha. E, mais uma vez, você se encontra envolvido em uma batalha. Olha o nome que ele usa, batalha. E com isso, em uma batalha, com isso, e assim. Aí o final que é para acabar de lacrar mesmo. Você cava a sua sepultura. Meu Deus do céu. Mas é isso. É a hipnose. A gente está cavando a própria sepultura. Porque nós estamos escravos, estamos com as correntes todas amarradas, presas nos pés, isso, aquilo, mas como a gente acha que elas são de ouro, a gente está legal, escravizados. Agora nós já estamos saindo dessa ignorância. A gente já está conseguindo enxergar um pouco a verdade com Joel. E com os ensinamentos de Jesus, que Jesus nada mais falou isso. Joel está traduzindo, em outras palavras, como Jesus via a humanidade quando esteve encarnado aqui. Pai, perdoa-los, eles não sabem os que fazem. Então, a gente está cavando a nossa sepultura. Nós estamos na roda de Sansara, direto. Direto, nas leis de causa e efeito, girando ali, girando, 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 girando. E a gente só vai se libertar quando a gente mudar o nosso estado de consciência. E se alinhar à verdade. O parágrafo, eu não sei se eu falei até demais no parágrafo, mas é tão maravilhoso o parágrafo e tão claro. E a gente está tão na contramão deste parágrafo que a gente tem que ler isso umas 500 vezes e meditar só. Eu não preciso nem ler mais nada, meu irmão. Se tu não quiser, se a gente quiser parar por aqui e ficar só falando desse parágrafo, já está bom para caramba. E a gente medita meia hora em cima desse parágrafo. Nós vamos dar um salto, tu vai ver só. Porque é muita coisa, lá gente. de cima da sarjeta. O Joel vem e enquadra mesmo, ele enquadra legal. Ele não tem meio termo, meu irmão. É aqui, não é nem ali, nem ali. É aqui. É aqui, desculpe, é aqui. É duro. O caminho não é fácil, não. A porta é estreita. A porta é estreita. E a gente tem que encolher a barriguinha ali do ego, dar uma malhada para ver se o ego passa ali, que o vão vai estreitando, né? Que o nosso ego, ele é a consciência, é a parte da consciência nossa que está inflada, né? Por isso que o caminho é estreito. E o Sandro fala, o ego inflado. Por que ele está inflado? Porque, o que é uma... Quando infla assim a mão, você caiu lá, bateu a mão, inflou. Está inchado aquilo lá. A gente chama de inchado, né? Mas é o quê? Uhum. É uma inflamação porque tem alguma coisa ali que não tá certo. Então, é
o que que é o ego inflado? É a mesma coisa, não está certo. Tem alguma coisa ali que não está batendo, então a presença está trabalhando para tirar aquilo e o ego não quer tirar. Então começa começou a limpeza, é que nem a Cida, que é enfermeira, ela já deve ter visto, pelo menos na faculdade, eu não sei se ela já fez esse tipo de procedimento, de limpar os ralados do machucado. Chega no hospital, opa, cai de moto. Ralei tudo. O que é a Nossa, primeira coisa que a enfermeira vai pegar? Uma bucha. Ó, vamos limpar. Ah, água, tá doendo. água Não pode. oxigenada, faz aquela É, espuma arde pra caramba. tá doendo. É, mas vai doer. Mas, Tem que limpar. Rafa, eu tenho até aqui nos escritos que eu tenho, que eu acho que eu tirei daquele chinês lá, daquele chinês, aí ele diz o seguinte, ó, aqueles que buscam o caminho fácil não buscam o caminho verdadeiro, não encontrarão o caminho verdadeiro. Então, não é fácil, não é fácil. A gente precisa de, como o Gilson fala, perseverança, meditação, e a meditação cada vez mais intensa e mais profunda vai nos permitindo que nós sejamos plenificados pela luz que nós já somos. Ela só vai... E tem um detalhe também, Claudião, que a gente pode até colocar aí para até aditar nisso que você falou do caminho fácil. O nosso caminho não é fácil, ele é curto, porque em detrimento de todo o tempo que a gente já passou na roda de bom. samsara, naquela Quanto rodinha do tempo? hamster rodando sem parar, que é isso que é roda de samsara. É o exemplo perfeito da roda de samsara, é aquela rodinha do hamster. Você Ação e roda, roda, reação. roda e não Enquanto a vai para gente lugar estiver nenhum. nas leis de ação e reação, ou como os orientais chamam de as leis kármicas, ação e ação, causa e efeito, aí tudo quer dizer a mesma coisa. Uhum. Enquanto a gente estiver acionando esses gatilhos, né, vai e volta. É uma lei. O que você plantar, você vai ceifar. É isso. Então, Mas o caminho tá. é curto. Ele não é Então, fácil, mas é mais curto do que se a gente passar uns tiver nisso aí, sextilhão de anos ali. nós podemos encurtá-lo, na medida que conhecereis a verdade, ela nos libertará. Na medida que a gente tiver cada vez mais fácil, a gente pode encurtar, sair dessa roda com menos tempo, né? Aí se a gente seguir esse caminho aí, uns vão mais rápido, outros não, mas aí é a iluminação de cada um, aí esse processo de cada um. Mas é isso, mano. Isso Olha a aí. hora, hein? Olha a hora, olha a Olha, hora. vamos pro intervalo lá então? Aí, senão a gente fala pra caramba, meu irmão. A gente passa a noite aqui só batendo papo. Vamos pro intervalinho então? 3 minutinhos? Tá bom. Tomar uma água, comer uma feijoada. Vou beber uma aguinha lá também. Bora lá. A Cida teve que dar uma saída. Boa noite pra Cida. Ufa. Rapaz, depois que começa, você entende o negócio que você passou, a catarse, que você medita. Nossa, não dá nem vontade de sair da meditação. Você estava meditando. É só gratidão, né, cara? Você medita antes lá no meio da catarse e não nada que. Não Nossa, parece vai que de você jeito tá. nenhum, né, meu? É só tranqueira. É, mas faz parte do caminho. Isso. Seguindo lá, então. Alguém quer fazer a leitura? É aqui pessoas, coisas. Isso. Espera aí, deixa eu botar só na tomada aqui que ele caiu. Eu faço, espera aí. Rapidinho. Opa. Foi, que aí eu dá mais luz na tela aqui. Isso aí, que ele estava já em modo de descanso de bateria. Então vamos lá. Pessoas, coisas ou condições nunca são a fonte de nossas discórdias.
Pessoas, coisas ou condições nunca são. E a gente sempre acha que são. Ele já começou a... Sejamos muito claros nesse ponto muito importante. Ó. Existe uma força universal, uma crença universal, um hipnotismo universal, que é a fonte de toda discórdia que entra em nossa experiência. Aí. Cada limitação, todo pecado, toda tentação e toda doença que vem a nós são apenas o efeito de uma força ou poder universal que, lembre-se, em si e por si só não é poder. Só é poder por causa da aceitação da mente humana. Se o erro fosse poder, não poderíamos dissipá-lo. Acabamos de falar nisso. Se Deus é a pura harmonia e a onipresença e é bom, como lá diz no capítulo de Gênesis, não poderia entrar, não pode entrar nesse universo um pingo de desarmonia. Porque senão a gente não poderia dissipar isso. Né? É lógico, é lógico. No entanto, não é poder, exceto para o sentido do mundo, para o capítulo 2 do Gênesis, onde nós estamos. A crença universal é o único poder que temos de considerar ao encontrarmos pecado, doença, morte, falta ou limitação, mas não é poder. Olha aí. Mais um complemento maravilhoso do que a gente vem estudando. A crença universal, que a gente considera, mas quando a gente está em pecado, em doença, em morte, e aí a gente está dando poder a isso tudo. Mas dentro da verdade única, do único poder, isso não pode existir. Porque não seria dual, se não seria eterno. Como é que você ia curar mexer em alguma coisa dessa, se fosse um poder divino? Não teria jeito. Jamais seria curar uma doença. Porque se fosse um poder exatamente, não... nas coisas divinas, elas são imutáveis, já está tudo pronto. Então, se você tem uma doença, pode curar uma doença, você está na dualidade. Porque se fosse um poder mesmo, amigo, nem Deus mexeria nisso, porque a criação já está pronta. Nem ele ia mexer nisso. E nem, já está tudo, já está pronto. Mas aí a gente lembra também, né, Cláudio, que tem aquele detalhe, né? Que a ilusão vai continuar sendo ilusão. Se a gente for caminhar no deserto, aí em pleno sol de meio-dia, a gente vai ver uma miragem. A miragem vai continuar lá. Só que a realização da verdade na nossa consciência não dá poder nenhum para aquela coisa. Se a gente caminhar em cima de um trilho, como diz o Joel, a gente vai ver os trilhos se unindo lá na frente. Mas a nossa realização da verdade não dá poder algum para aquilo. Então, se a gente for um maquinista, a gente não vai puxar o freio do trem. A gente vai deixar ele andar. Porque sabe que eles são paralelos o tempo todo. Não vai descarrilhar. Né? É isso aí. Mas aí é que está a nossa... É isso aí. É isso que ele está mostrando. É a mente condicionada. Ela acredita em dois poderes. Ela vive aquilo que a gente conversa, no bem, no mal, na alegria, na tristeza. Né? E é isso. Esse aqui é o problema. E o que é a condição? É como se a gente chegasse para fazer ali fazer qualquer serviço que for, por exemplo, a gente vai trabalhar para uma empresa. E só que o dono da empresa fala assim, mas tem uma condição. Você tem que chegar aqui às 7 horas da manhã e sair às 5 horas da tarde e produzir tanto. Uma mente não condicionada vai falar, olha, você pode chegar a hora que você quiser e trabalhar o tanto que você quiser. Ah, mas espera aí, tá diferente, por quê?
Mas e o quanto que eu vou produzir? Você vai produzir pelo seu coração, pelo seu amor, não pela quantidade. Aí é claro que é uma metáfora, né? De uma mente condicionada, de uma mente não condicionada. O que era a mente do Joel? Não condicionada, não tinha condição nenhuma. Por exemplo, um outro exemplo de condição. Eu vou amar aquela pessoa ali, mas contanto que ela tenha, no mínimo, um sentido de gratidão. Eu vou ajudar aquela pessoa, mas ela tem que agradecer. Eu depois ali, que onde já se viu Já não está ter esperando o retorno, né? Está condicionando o É. bem com uma coisa. Está condicionando o amor que ela pode dar, ou a ajuda, ou qualquer coisa com um sentimento de troca. Né? Então, isso é uma condição, é um condicionamento, né? Que impõe condições a tudo que nos é dado. E a gente já viu com o Joel que nada do que nos é dado tem condição alguma. O sol está lá e brilhando, se a gente for bom ou ruim humanamente. Uhum. O ar está aí para a gente respirar, se a gente for bom ou ruim humanamente. A escola, o estudo, a saúde pública ali, mesmo que seja a saúde pública, está tudo aí, a gente sendo bom ou ruim humanamente. Não tem condição. Não tem condição alguma. E assim é o Pai em tudo, né? Não tem condição nenhuma. Ele vai. Quantas vezes nós aí, bem antes, hoje a gente consegue ter esse ponto de vista, enxergar isso, mas antes a gente já era amparado pelo Pai, já era guiado, Sim. já era sustentado por essa vida, esse amor e essa plenitude, essa graça do Pai. A diferença é que a gente não tinha a mínima noção de como funcionava e do que era isso. Aí Quantas vezes a gente não escutou aquela vozinha na cabeça, ó, não vai, que vai dar caca aí. E a gente foi lá, foi e deu a caca. Porque tem condicionamento. Por exemplo, se a gente for comprar um carro, numa mente condicionada, ela vai escolher o carro mais bonito, dependendo aí de como for a pessoa, o mais potente, ou não sei o que lá, com mais aparato, com roda não sei das quantas, e motor não sei do que mais, e ar-condicionado, e tudo quanto é frufru que pode. Aí a gente medita, a presença fala, ó, não, vai naquele. Ele é mais simplesinho, mas ele vai ser perfeito para você. Não, mas esse aqui tem roda não sei das quantas, tem ar-condicionado, tem um som ali que é maravilhoso, que não sei do que lá, e depois, se na hora que eu precisar vender, eu consigo vender por um preço melhor. Daí a presença só repete, vai naquele que ele vai ser perfeito para você. Aí a gente vai naquele outro e dá aquela caca. Tá com o motor estragado, na hora que faz você uma for dívida vender, não maior é do que tudo podia, se aquilo. endivida mais, Aí tem que depois não pagar pode um pagar. dinheirão para conseguir consertar o abençoado do carro. Tudo isso é condicionamento. A gente condicionou que tinha que ser um carro com ar-condicionado e carro do ano. Tinha que ser dessa forma ou daquela. Não, tem que ser do jeito que Deus quiser. Ué. Pai, seja feita a tua vontade. E ponto. Mesmo que a tua vontade não seja a minha, mas tem que ser a sua. E ponto. Aí a gente está começando a dar aquela caminhada. Vamos lá. Quer ler mais um, doutor Cláudio? Vamos embora. Bora lá, então. Para ilustrar, vamos considerar o caso de uma pessoa que está morrendo. Agora entenda isso. Nenhuma pessoa está morrendo. Se você é chamado para ajudar uma pessoa que parece estar perto da morte,
Isso seria ligar com a antiga crença universal de uma vida à parte de Deus. Olha aí. Uma vida que tem um começo e, portanto, deve ter um fim. Não tente salvar a vida dela, porque você não terá sucesso. Mas encare o mesmerismo universal da morte, o hipnotismo universal, que diz que todo mundo que nasceu deve morrer. É esse mesmo hipnotismo que diz que nascemos, que fomos criados da matéria, nascidos de homem e de mulher. A crença que você é um pai ou uma mãe, ou que você nasceu de um pai e uma mãe, não é uma crença mantida apenas por você, individualmente. Não é pessoal. É uma crença universal, que existe desde o início dos tempos. É uma crença universal no nascimento, que resulta em uma crença universal da morte. O que estamos lidando não é nascimento ou morte, mas a crença universal, a hipnose universal, que aparece como uma pessoa individual que está morrendo. E essa pessoa não poderia parecer estar morrendo se não fosse por causa da crença original de que essa mesma pessoa nasceu em algum momento anterior. Vamos parar aqui? Pode Tá bom. comentar, senão É. se quiser ler mais um trecho também, não tem problema. Vamos supor agora que você está sonhando que está nadando em direção ao horizonte. Quando você olha em volta, descobre que você foi longe demais e é incapaz de fazer o seu caminho de volta. E agora começa a luta. Você está tomado de pânico. Você se encontra sozinho, lutando longe na água. Mas há realmente uma luta? A água, existe um você? Qual é o tecido e a substância da pessoa que você está vendo na água? Qual é o tecido e a substância da água? Qual é o tecido e a substância da luta? É o seu sonho. É apenas o seu sonho. O sonho é a substância. E você, a água e a luta são os objetos que são formados pelo seu sonho. Olha aí quantos exemplos que ele dá, né? Exatamente, dessa hipnose, do mesmerismo. Aí ele continua dando outros exemplos, eu não sei se continua. Não, mas falemos Toca a desse aí. ficha, ele está continuando dando os mesmos exemplos. Se você pegasse um pedaço de papel e desenhasse nele um homem em um canto, um piano à esquerda e um céu acima, você não teria nem homem, nem piano, nem céu. Você teria um papel. É complicado, às vezes, de... Se você destruir o papel, você destruirá o homem, o piano e o céu. Com a destruição do papel, o homem, o piano e o céu desaparecem. Assim também, com a destruição do seu sonho, a falsa crença de você na água lutando desaparece. Portanto, no seu sonho de uma luta de vida e morte na água, se alguém te despertar do sonho, você descobriria que, através da interrupção do sonho, automaticamente seguiria o rompimento de você na água, a própria água e a própria luta. E isso acontece no sonho mesmo, quando a gente sonha, está com aquele negócio no pescoço, eu estou caindo de um prédio, às vezes a gente tem esse negócio, né? Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, mas de repente tu acorda e fala, caramba, é um sonho, passou tudo. Graças a Deus que era um sonho. Quantas vezes a gente já não passou por isso, né? Tá fugindo Sonhar de que algum está debaixo d'água, você debaixo prende a d'água, respiração. se afogando, é a ideia. Aí tu vai e acorda, aí quando você cai em si, né, vamos dizer, do sonho, você acorda sol sobrado, com aquele susto todo, que isso, que isso? Aí quando você cai em si, vamos dizer assim, né, você vê, cara, é um sonho, não é nada disso. Aí tu dá aquela respirada e fala, ai, graças a Deus era um sonho. Era só um Mas sonho. era só um sonho. E é nessa ilusão que nós estamos vivendo, nesses sonhos, né? Na crença de que nascemos e que morremos, e que estamos, se estivermos nadando, estaremos longe da volta para o cais e estaremos afundando e sem socorro, e assim vai, né? Com a morte, com tudo mais. Tudo isso é a nossa crença limitante que dá poder a isso.
E aí isso nos domina, e aí passa a ser uma verdade, né? Para nós. E aí a gente passa a achar que tem essa descontinuidade, né? Que a gente nasce, que a gente morre, e que aí a gente volta para o princípio da nossa filiação divina. Quando a gente volta para o princípio, a gente vê que é um com o Pai, eterno. A vida dele é a nossa. Então não tem nascer, não tem morrer, não tem nada disso. Porque só há uma vida. Né? É o Pai vivendo a nossa vida. Aí você volta para o princípio e cai na real mesmo. Né? Isso que é importante. Né? A gente viaja, vai para o mesmerismo, como ele fala, para as ilusões, para isso, para aquilo. Mas se você não conhece os princípios que nós estamos estudando, a gente vai ter mais dificuldade. E quando a gente começa a escapar, derrapar na curva, isso, aquilo, de repente, se você se sabe como sair da... Você tem o princípio ali, não. Se eu frear dentro da curva, eu vou me esborrachar. E isso é comum. Estou dando um exemplo até que me veio à cabeça agora. Qualquer pessoa ao volante, se tiver um problema numa curva, se assusta que o carro começa a derrapar um pouco, qual é a tendência? Meter o pé no freio. E é o que você não deve fazer. Porque na hora que você travar a roda, aí que você vai derrapar mesmo. E vai se esborrachar lá no guarda-reio. Então, é exatamente isso. É o contrário. Se você conhece o que fazer, você vai tranquilo e não vai derrapar. Porque você não vai meter o pé no freio. Na hora que der uma aquaplanagem, todo mundo já passou por isso, você não vai meter o pé no freio, blocar o carro, que vai aumentar ainda mais o carro vai perder mais ainda o atrito com o chão. Então, quando você tem conhecimento disso, mas só que a gente na autoescola não aprende isso, não é treinado para isso. Por isso que é o problema, a gente não treina isso. E aí, na hora que vem a curva, a água molhada, a aquaplanagem, a gente vai e chapa o pé no freio e se esborracha. Na hora que não deveria frear. É o contrário. Mas, enfim, mais um exemplo que veio. Mas é isso. A gente não está na verdade, não conhece. Na hora que você conhece o princípio, você tem muito mais chance de não derrapar na aquaplanagem. Você não vai meter o pé no freio, porque aquele princípio já está em você. Era o Ayrton Senna andando na chuva, gente. Ayrton Senna era um craque. Ele sabia exatamente. Chuva era com ele. Quem conheceu o Ayrton Senna aí, sei lá, todo mundo. Me veio, a gente está falando de direção. Ele era um craque dirigindo na chuva. Ele sabia tudo da chuva. Aonde não frear. Como andar na chuva. Ele deitava e rolava em cima dos outros caras na chuva. E esse exemplo serve para tudo, né, Claudião? Serve para tudo. Se a gente tiver uma situação ali que, por exemplo, minha Cida mesmo a gente que tem trouxe esses esse princípios, né, cara? Se a gente está com esses princípios, exemplo. eles nos fortalecem para não deixar a gente ir para essa dualidade, escorregar, para a gente perder. A Cida Entrar no mesmo trouxe guarda-reio. esse exemplo do cinema. Se a gente for no cinema, Também. a gente está ali assistindo o filme. Uma pessoa que não conhece, ela vai se colocar repente, no lugar do protagonista, passar por entra todas lá as confusões, sentir e todas aquilo na lá. verdade, Agora, quem já se tornou um pouquinho mais de observador, ele simplesmente senta e fala, não, mas isso é só uma história. É só uma história, é só uma interpretação. Aí a gente, no meio desse oceano, no meio desse sonho, a gente para, quando a gente já tem consciência, e fala, não, mas eu preciso meditar, isso sim, para resolver isso aqui. Quantos de nós aí, em sonho, já não se pegaram fazendo isso? Porque sabe que é uma ilusão. Não, vou meditar e vai que vai, ué. Aí dali a pouco acorda, tranquilo. Nem mais acorda naquele sopetão do susto do sonho, né? Nem o Cláudio falou aí do sonho também. Eu, quando era criança, eu tinha muito pesadelo com um sapo me perseguindo. Todo lugar que eu ia, tava o sapo. E eu saía correndo, e corria, não saía do lugar. E corria. Eu não sei quem já teve esse tipo de sonho, mas é horroroso. Você corre, não sai do lugar. Eu tinha uns sonhos que eu estava caindo de um prédio.
ia morrer. Na hora que eu ia bater no chão, você acorda e fala, ô, beleza, tá tranquilo. E é um exemplo perfeito, né? Se a gente for ver, é só um sonho. Sonho de sonhar que tá se afogando, sonhar que caiu de algum lugar alto, que nem É, perdão, que nem o maninho Cláudio aí falou. Então, e a gente acorda ali naquele sopetão, a primeira coisa que acontece é aquele relaxamento. Solta tudo, dissipa toda aquela tensão que a gente estava. é. E a gente percebe que era só mais uma ilusão. E à medida que a gente faz esse mergulho espiritual, oh, rapaz, aí dissipa mesmo. Dissipa É. mesmo. Mas Aí você precisamos percebe conhecer que os nem... princípios e meditar sempre voltando nos princípios, que eles é que são as viga mestre, né? A viga mestre dessa construção. É isso, são para isso que nós estamos fazendo aqui hoje, estudando os princípios. Aí tem Que se nós não conhecemos esses princípios, a gente vai ficar patinando. Uhum. Quanto mais a gente meditar e focar nesses princípios, volta neles, de vez em quando volta lá neles, porque eles que são essas colunas mestras que nos, né, que a gente Volta vai e dá poder uma erguer, reforçada ali. que a gente pode erguer a casa não na areia, senão a gente constrói na areia, aí afunda, tem que botar na rocha. E como a Cida disse aqui mesmo, pode a ilusão ser Pode. maior que Deus? E aí começam essas interrogações, são boas, esses questionamentos, né? Você cria alguns gatilhos, né? E você fala, mas isso pode ser uma coisa com Deus? Pode Deus passar por isso? Aí você começa justamente a descansar nessas verdades. Essa Pode Deus semana, passar por essa coisa toda? saiu o filme o filme não, o trailer do filme do Matrix lá, um novo que vai sair. Ah, Então tá saindo, tá reprisando o filme do Matrix, né? E eu, ali, um pouco antes de vir para cá, começar os estudos, eu assisti um trecho e caiu bem naquele trecho nossa, que do só filme, conheço. você viu um trailer do filme novo que vai sair ainda? Ou você viu de um. Não, eu vi O um melhor é o trailer, 1, né? saiu o O trailer. Matrix 1 é que é o bom. Saiu o trailer, mas daí, como saiu o trailer, para fomentar, tá passando a reprise do filme do 1. Aí Um é eu muito assisti bom. bem o trecho que o protagonista, né, o Neo, ele vai ver o oráculo. E Sim, ele vê um menininho lá, brincando assim com os dados assim, fazendo flutuar, e o outro com uma colher. O outro ele vai entortando a colher, vai entortando e põe lá. Pega o outro, vai entortando lá. Ele pergunta, mas como que você fez isso? É simples, não tem. Isso é impossível de se fazer, mas entortar a colher com a mente. Porque a mente humana não tem poder nenhum. Só que a gente lembra que não existe colher. O molequinho joga uma dessa para ele. Não existe colher. E nem você. Você e a colher são uma coisa só. Aí joga para ele. Aí ele pega a colher e começa a olhar. Não tem colher. Aí ele inclina a cabeça e a colher entorta também. Porque não tem colher. Não tem. Aí você olha para uma doença que nem a Cida lá do dor de estômago naquele dia. Mas pode Deus ter dor de estômago? Não tem colher, não tem. Não existe dor de estômago. é isso Como que a gente Deus tem que vai estar ter dor de estômago se não reinterpretando. existe? É um Aí, exercício, é um exercício diário e tem que levar para a meditação isso, para que isso comece a ter um processo, né? A gente comece é a meditação que vai nos levar a isso. aí você leva. Pode Deus E passar por um processo de catarse? Pode Deus ficar irritado? Pode Deus qualquer coisa? O conhecimento da verdade liberta liberta. completamente. Liberta, tira o É, grilhão da crença de que nós nascemos e morreremos. é, Nós vamos algum dia para o mundo espiritual. Meu, a gente já está
Desde que Deus criou a gente lá, ele é o único pai. Né? Até a Rô colocou esse áudio hoje lá, a Rô e acho que a Cida também colocou. Não chame nenhum homem sobre a terra de seu pai, porque o único é o próprio. É o chefe da sessão, de toda a galera aí. Mas comentem aí, pessoal. Tá só eu e o Cláudio batendo em papão, que pode falar vocês também. Gente, manda ver. Uma outra coisa também que começa a acontecer e essa semana, esses dias aí, eu estou vivenciando muito isso. Mesmo em catarse, seja o tamanho que ela for. E olha que essa semana, rapaz, pega para capar mesmo, de uma forma que eu não achei que eu passaria, porque, assim, eu tinha consciência, assim, na cabeça que, não, já cansei isso aí, não vou passar por mais problemas. Aí vem o Joel e fala, não, mas Jesus foi crucificado, né? E ele já estava lá, né? Já era ninja nesse negócio. Então, a gente vai passar por desertos, vai passar pelo vale da sombra da morte? Vai. Mas o Pai vai estar lá junto conosco o tempo inteiro. E o sentimento, toda vez que a gente passa por uma catarse, o sentimento dessa companhia, dessa unidade, dessa união consciente, essa união mística, esse casamento místico, vai se reforçando cada vez mais. Vai se reforçando. É como se a gente estivesse no processo da lagarta. A gente está construindo o próprio casulo da presença. Ali, o próprio casulo, e dentro do casulo está havendo a metamorfose. Está havendo a mudança, a morte da lagarta para a borboleta, a morte do homem velho, a mulher velha, para o homem e a mulher nova. A mulher do Cristo, o homem do Cristo. Então, isso é o processo, né? Não tem como. A Sim. gente, por mais que a gente... Nossa, tem hora que dá vontade de sair correndo. Rapaz! Tem hora que dá vontade de sair correndo, chutar todos esses livros e falar, rapaz, não, isso aí é coisa de louco. Por quê? O homem velho ainda não morreu, ele está lá se expressando Isso. ainda. O homem velho, o que que é? É eu? Não, é as crenças. É o braço de carne, é a hipnose que a gente está desfazendo na nossa consciência, né? Que ela funciona como se fosse uma casca, uma roupa, uma roupagem em cima do que a gente é. Por exemplo, eu nem gosto de usar muito esse exemplo, mas vamos lá. Qualquer mulher, hoje em dia, tem o costume ainda das mulheres ainda fazer maquiagem e tudo mais. Se a mulher carregar demais na maquiagem, fica estranho. Se o homem pôr uma roupa muito extravagante, fica estranho. Por quê? Não é ele. Não é o que ele usa normalmente. Se é uma coisa que ele usa normalmente, que já é da natureza dele, ele usa, ninguém percebe. Pode ser até uma roupa amarela. Tem um rapaz aqui na minha cidade que ele foi vereador várias vezes e ele gostava, e ele é um senhor negro, acho que ele tem quase 2 metros de altura, tipo o rapaz da CEA lá, só que ele só usava terno amarelo, roupa amarela. Então a gente via ele na cidade, e era normal ver isso, porque ele gostava desse tipo de roupa. Agora, se pega eu, Cláudio, aí, a gente sai de amarelo na rua, e o povo vai falar, opa, mas olha o ketchup, olha o potão de mostarda ali. Mostarda. A natureza nossa se sobressai. E quando a gente não está expressando ela realmente, ela também fica nítida, né?
de saltar os olhos. O pessoal tá quietinho hoje. Tá bom, Tá bom também. tá bom, tá tudo bom. Estudamos bastante. Ixi, Maria. E aí, para complementar, ler mais esse trechinho aqui, só esse último parágrafo. Vai lá. O tecido das discórdias da experiência humana é o hipnotismo universal, uma crença universal. Esse é o tecido ou a substância de todo sentido de limitação que pode vir em sua experiência, seja em finanças limitadas, saúde limitada, família limitada, negócios, relações sociais ou qualquer outra experiência discordante. O tecido é um hipnotismo universal, uma crença universal, um universo à parte de Deus. É uma montagem, né? É uma coisa que não faz parte, mas a gente está ali insistindo em dar poder. E quando a gente dissolve para de dar esse poder, então tudo volta a a ser como realmente é, né? Aí quando a gente diz só é. Só é. Só é. E falando em só é, Vamos nessa. vamos lá então. Gostaria de agradecer a todos pela noite de Opa, foi estudo, muito bom o compartilhar estudo. essa noite com todos vocês. Gratidão imensa de aprender com todos vocês aí, porque independente da aparência de estar aqui, a gente não tem mais ou sabe mais do que ninguém, mas a gente aprende junto e com vocês, né? E Aí. boa noite, Bora. pessoal. Boa Beijão no noite, coração de Fica na todos. paz. Gratidão a vocês. Boa noite. E bora lá. Tem que ter não vamos meditar. Vamos lá. Opa, tem Boa que meditar, né? noite. Vamos meditar, Gigi. Não vai embora, não. Foge Espera aí. não. Senão a Pode presença não. vai buscar você. A hora Debaixo- boa, você acha que eu vou fugir? A presença busca você debaixo das cobertas. Bora lá, 10 minutinhos, pessoal.